E aí, galera, voltei, sumi, mas eu voltei e vim atualizar pra vocês tudo o que aconteceu na minha vida durante esse tempo que eu fiquei sem gravar, né? Por que eu fiquei sem gravar? O que aconteceu? Se ainda tô devendo, se eu já quitei tudo que eu devia. E eu vou contar aqui pra vocês agora tudo o que aconteceu, tá? Primeiro, vamos lá. Nesse tempo, aconteceram várias coisas da minha vida e eu acho importante eu ser honesta e verdadeira com quem me acompanha aqui, né, no YouTube, que no caso são vocês mesmos. O primeiro, vou até anotar aqui, porque faz tempo que eu não gravo, né, gente? Então, primeiro, teve um vídeo meu que eu postei aqui, que eu acho que foi quase, não lembro, mas foi organização, como eu organizo meu orçamento no mês de junho. Junho ou julho. E aí, nesse mês, eu coloquei tudo. O que entra, quanto entrava, quanto saía, certinho, o valor mesmo que eu ganho e tudo mais. E aí, esse vídeo teve 500 e poucas visualizações. E eu falei, meu Deus, o tanto de visualizações, o tanto de pessoas que viu esse vídeo. E eu falei, gente, eu coloquei o que realmente ganho, né? As pessoas não colocam o que ela realmente ganha, ela coloca um exemplo. E nesse vídeo eu coloquei o que eu realmente ganhava, quem eu devia e tudo mais, e eu fiquei com medo de tanta visualização que teve. Eu falei, gente, o tanto de gente que tá me vendo, e eu tô me expondo muito, né? Eu acho que eu me expus muito financeiramente falando, de colocar o quanto eu devo mesmo, o quanto eu entro, o quanto sai. Vai que a pessoa que eu sei que me paga tá vendo esse vídeo. E aí eu fiquei assim pensando várias coisas. E me deu um bloqueio, sabe? Um medo de. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu falei, tá, então não vou mais postar com o meu valor real. Falei, mas é isso que as pessoas gostam mesmo. Quando eu vejo um vídeo assim, eu gosto quando a pessoa realmente coloca o valor que ela ganha, pra gente entender e saber certinho, sabe? Saber que a gente é humano também, a outra pessoa é humana. E é isso. E foi por isso, um dos motivos. O segundo motivo foi eu ficar me comparando com outras pessoas, me comparando com outros canais. E assim, aqui é bem real, sabe? Tipo, o que eu vou aprendendo, eu vou falando pra vocês. Conforme eu vou aprendendo, eu vou ensinando, vou compartilhando aqui com vocês. Então não é algo que, tipo, eu sei, vou fazer. E eu sei que eu não tô nesse nível ainda, tipo, não sou uma pessoa que já quitou todas as contas, já sei certinho o que você tem que fazer na sua vida pra você melhorar. Não, eu tô aprendendo e eu vou compartilhando com vocês. Eu ficava me comparando muito, ainda fico me comparando muito com outras pessoas, com outros canais, mas foi também, falar, ah, não, né, eu não falo igual a pessoa fala, eu não me expresso igual a pessoa se expressa, eu não falo essas palavras bonitas igual essa pessoa fala, então é melhor deixar de lado e não sei o quê. E foi várias coisas juntos. E o terceiro, que eu também me desviei, acabei gastando com outras coisas, é que na verdade quando a gente não tem um foco, né, assim, ó, realmente tem isso. E eu ficava, ah, eu já comprei isso, comprei aquilo, e eu nem consegui gravar, e agora? Tipo, não adianta eu fazer algo, falar algo que eu não faço, né? E eu tava me sentindo perdida, eu falei, ah, eu vou. Foi junto várias coisas, vários fatores assim. E aí eu parei de gravar. E depois, né, de tipo assim, bastante tempo, eu falei, gente, eu parei de gravar, eu desanimei, eu me perdi. E o tempo foi passando. E aí depois que eu percebi que o tempo foi passando. E que, poxa, meu Deus, eu podia ter continuado, né? Mas enfim, como que tá a minha situação financeira hoje? Vou falar aqui pra vocês as dívidas que eu ainda tenho, as dívidas que eu já quitei e vou mostrar aqui pra vocês. Vou falar aqui pra vocês. Hoje eu ainda tenho. Agora também eu tô. Antes eu falava só das minhas dívidas, das minhas despesas. E agora eu vou fazer isso em conjunto, junto com meu marido. No caso, a gente vai fazer um orçamento só. Porque antes eu fazia o meu e eu deixava ele para fazer o dele, ele não fazia, e aí foi isso. Mas vamos lá. Hoje, dívidas que ainda existem hoje. Eu tô aqui olhando no outro celular. Banco, esse que tá no Serasa. Banco, que é 3.123,30 centavos. A minha sogra, que eu ainda devo,
que é 2.390, o MEI de 2024 e o MEI de 2023 que juntou, e aí ficou o valor total de R$ 2.000, que eu renegociei agora em 6 vezes, 6 parcelas, de 300 e alguma coisa. O MEI de 2025 do ano passado, que eu tô devendo, que dá o valor total de 1.082, alguma coisinha. Águas Cuiabá, que eu ainda tô devendo, 745. E assim, eu coloquei isso aqui só pra falar pra vocês que é o financiamento da moto, que é o mais caro de todos. Só que ele eu nem tinha colocado porque eu quero primeiro quitar os outros. Até a Águas Cuiabá, o valor total dá uns 8.000 por aí, tirando o da moto. Agora, se eu for colocar o da moto, aí vai dar uns 30 e pouco mil, porque só o financiamento da moto é 26.320. Então, eu tirei a moto para focar nesses que são menores, para depois, eu quitando esses, vai sobrar dinheiro, né, em nome de Jesus, para eu quitar essa moto também esse ano, em nome de Jesus. E essas foram as dívidas que ainda ficaram, e agora eu vou falar para vocês as dívidas que eu já quitei. O que já foi quitado, o que eu já consegui quitar. Eu vou ser sincera com vocês, hein? Eu só percebi o quanto de dívida eu quitei, eu e meu marido quitamos, agora, fazendo esse roteiro desse vídeo, porque a gente só olha pro que falta, né? Tipo, falta esse, falta esse, falta esse, e foca no que falta, mas a gente também precisa revisar o que já foi pago. E foi bastante. Eu falei, nossa, a gente já conseguiu quitar bastante coisa que eu não tinha reparado, não tinha percebido isso. Então, por isso que é importante revisar. Mas vamos lá. Eu já consegui quitar o seguro da moto, o empréstimo da Nubank do meu marido, a fatura da Nubank do meu marido, que também estava em atraso faz tempo, a Claro dele. A gente quitou também as multas, a gente renegociou o Inter, o Banco Inter dele, renegociou a Magazine, e também, nesse meio tempo que eu fiquei sem gravar, eu tinha feito o empréstimo da Nubank, que eu também já paguei. Eu também consegui pagar essas coisas porque eu venho. Não tudo. Eu consegui pagar o meu empréstimo, a fatura da Nubank minha que ia atrasar, que estava um valor alto, e o empréstimo dele com a moto. Eu vendi minha moto, que eu tinha duas motos. Não sei se eu já cheguei de comentar aqui no canal, mas eu tinha duas motos. Eu tinha a 160 Titan que eu comprei em 2022 e eu tenho a Phaser 250. Então eu tinha duas motos. Eu vendi uma para pagar as dívidas, para pagar algumas dívidas minha e do meu marido. E agora eu tenho a Phaser. Outra coisa, ela tava aqui parada faz tempo. Faz tempo. Só sendo um passivo, só gastando dinheiro. Sendo que eu podia vender ela para quitar logo as contas, para fazer outras coisas. Enfim, é sobre isso. Deixa eu só olhar aqui no caderno para ter certeza se é isso mesmo. Empréstimo Nubank, já falei. Fatura da Nubank. O Banco Inter que tá na renegociação. Claro, as multas, porque eu vendi a moto. E as multas também o homem descontou. A Magazine, voltei. Meu celular tinha dado armazenamento cheio. E eu tive que apagar aqui algumas coisas para poder voltar a gravar. Eu acho que eu falei tudo. Não tô lembrada, mas no próximo vídeo eu vou fazer tudo que eu já quitei, o que falta ainda quitar e como vamos fazer para poder estar quitando esse restante das dívidas que falta. E lembrando, quando a gente não revisa, a gente esquece o quanto a gente já avançou. Eu mesmo não tinha percebido que eu tinha pagado tudo isso de dívida e que era, né, bem mais alto o valor total. Então a gente precisa revisar. E o que mudou na minha organização financeira, a forma que eu tô fazendo? Antes eu fazia só a minha parte, eu fazia só o meu orçamento mensal. Eu fazia só o que entrava meu, o que saía meu, o que devia as minhas dívidas minhas. Mas como eu sou casada, cuidar só da minha parte me dava a sensação de estagnação, sabe? Que tipo, não ia pra frente, que não avançava, que parece que quando dava certo 3 dava errado. E aí eu comecei a cuidar do meu orçamento financeiro junto com o do meu marido. E eu ainda tô aprendendo, gente. Eu tô aprendendo porque não é fácil, né?
tanto tempo a gente junto e a gente nunca fez juntos. E agora, a partir desse mês de janeiro, eu tô fazendo, ainda tô aprendendo, porque, né, como eu falei pra vocês, eu fazia o meu, ele fazia o dele, mas aí nem acabava nem fazendo, e eu sentia que a gente não evoluía, não crescia. E hoje, graças a Deus, eu tô cuidando dessa parte, né, de manter tudo certinho, tudo sob controle. Parando assim pra pensar, pra analisar, sabe? Eu vejo, é um processo, né? É um processo. E sabe o que atrasou o processo foi a questão de não ter foco, de não manter o foco naquilo, principalmente nos meses que eu deixei de fazer meu orçamento, que foi aí que eu fiz empréstimo, me endividei mais ainda. Eu tava quase assim pra desistir. Eu falei, não, quer saber? Eu já fiz empréstimo. Tá chegando o final do ano, eu quero viajar, eu quero curtir, quero ir pra praia. Podia ter feito outras coisas, sabe? E eu deixei o foco, deixei de manter o foco, que era quitar a dívida, que era fazer renda extra pra quitar a dívida e fazer as coisas. Eu deixei pra lá. E aí foi um mês, 2 meses assim, eu só piorando, fazendo o que eu falei que não ia fazer, que era pegar empréstimo, ainda mais pra pegar empréstimo pra quitar uma parcela do mês que era alta do cartão de crédito do mesmo banco, que era no caso no Nubank. E aí, no caso, era parcela alta, empréstimo alto. E aí já tá virando uma bola de neve. E foi aí que eu decidi vender a moto, né? Pra poder quitar isso. E falei, não, gente, eu não tenho controle sobre cartão de crédito. Então não adianta eu ter cartão de crédito. Eu ainda tenho, porque preciso, né? Tem coisa assim do celular que eu preciso pagar, igual CapCut pra editar vídeo, Google Fotos, e aí tá ali. Mas eu não posso mais, sabe, passar do limite. Eu coloquei um limite agora e eu não vou passar dele em nome de Jesus. E com isso, até agora eu aprendi que precisamos manter o foco e que eu preciso sempre, sempre fazer meu orçamento mensal para ter noção do quanto eu ganho, do quanto eu gasto, do quanto eu vou precisar fazer no mês que vem ou fazer nesse mês para poder pagar as dívidas. Gente, orçamento mensal é tudo. É tudo. Faça um orçamento mensal. Se você tem dívidas, se você não tem dívidas, você precisa de orçamento mensal para poder ter noção. Pelo menos eu preciso. Eu preciso muito. E foi pela dor que eu aprendi isso, né? Foi deixando de fazer orçamento, me endividando mais ainda, que eu aprendi que eu preciso fazer orçamento mensal. E eu aprendi também que vai ter momentos que a gente vai se perder, que a gente vai desviar do foco, né? Mas é por isso que é importante você estar sempre estudando sobre educação financeira, você estar sempre lendo livros, você estar conversando com outras pessoas sobre isso, sabe? Porque isso vai fazendo você cair na real, que você está endividado, que isso precisa mudar, que você precisa fazer alguma coisa na sua vida. Senão você vai ficar assim até quando? Até quando você vai ter que ficar pagando dívida, pegando empréstimo, fazendo isso e aquilo? E hoje eu vejo assim certas coisas, eu falo, cara, realmente a gente precisa estudar sobre educação financeira, porque senão a gente vai cometendo os mesmos erros. E o que vai mudar a partir de agora? A partir de agora eu quero voltar a gravar para vocês aqui no canal, falando sobre finanças, falando sobre a minha vida, falando sobre tudo um pouco, sabe? E vai ser assim, não vou ficar me comparando com outras pessoas, com outros canais. Vou gravar, vou postar, vida real mesmo, e é isso, sabe? Quero compartilhar com vocês aqui tudo que eu tô aprendendo, seja em finanças, seja em investimentos. Ai, tem tanta coisa boa assim para acontecer esse ano, em nome de Jesus, que vai dar tudo certo. E eu vou mostrar para vocês também como que eu tô organizando agora em casal, o que que eu quero fazer para quitar as dívidas, quais são as minhas metas, os meus planejamentos desse ano e tudo mais. Tem muita coisa boa pra vir aí. E é isso, gente. Eu vou postar aqui, vou errar, vou aprender, vou acertar e vou compartilhando tudo com vocês aqui no canal. E se você também tá se sentindo atrasado ou perdido, ou que, não, é melhor desistir de tudo, eu preciso falar pra você. Você não tá sozinho. Não tá sozinha, não tá sozinho. Tem muitas pessoas assim também. Eu já estive assim, hoje eu me sinto mais, né, no foco, assim, do que eu tenho que fazer. E se inscreve aqui no canal, porque esse é só mais um recomeço.